Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Na verdade, esse não é mais um. Esse é o último episódio dessa temporada em que nós resolvemos explorar, aprofundar, estudar um pouco sobre o livro Jesus e Atualidade. É um livro conciso no sentido de que cada capítulo Joana apresenta um tema, são temas que ela entendeu e acertadamente nos trouxe como opção de estudo sobre aquilo que vivemos no nosso dia a dia. É Joana nos pegando pela mão e falando: vamos conversar sobre temas que afetam vocês diariamente. Então, ela nos trouxe uma coletânea de assuntos de interesse de todos nós e que nos pega, que nos afeta em nossa vida diária. Em outras ocasiões, Joana se aprofunda em transtornos, às vezes ela explora mais a visão evangélica, trazendo um pouco mais esse olhar das virtudes, dos valores. E nesse livro, Jesus e Atualidade, Joana fala das nossas questões diárias. Então, fazendo um resumo, e eu vou ler o índice dele, todos os temas que nós falamos ao longo do ano, desse semestre, pelo menos desses encontros, Joana falou sempre de Jesus linkando com algum tema. E quais foram esses temas? Desafios, reencarnação, humanidade, amor, tolerância, honra, justiça, dever, alegria, coragem, decisão, responsabilidade. Joana falou sobre Jesus e revolução, posses, tormentos, repouso, insegurança, sofrimentos, ingratidão e sobre o Jesus e inimigos, a inimizade. Eu fiz uma análise desses temas e tentei separá-los em alguns temas, em temas maiores. E aí eu percebi o seguinte, que parece que quando Joana fala, em alguns textos, Joana estava falando sobre virtudes, sobre valores internos, intrínsecos do ser humano. Por exemplo, quando ela fala sobre tolerância, honra, dever, justiça, amor, sobre responsabilidade, é como se ela estivesse falando, esses temas são seus. São virtudes, são habilidades, são talentos que você vai desenvolver. Você precisa alimentar, você precisa estimular isso em você. A tolerância, a honra, a justiça, o dever, a alegria, a responsabilidade, a coragem, a humanidade e o amor. Em outros temas, é como se Joana estivesse falando, vamos falar sobre temas que são assuntos, que são coisas que vão acontecer ao longo do percurso, que vão acontecer na sua vida, no seu ambiente externo. São temas que você provavelmente em algum momento você vai vir a enfrentar. Então, como se fosse assim os desafios do caminho.
Por exemplo, quando ela fala sobre sofrimentos, aquilo que nos chega, quando ela fala sobre a própria reencarnação, os planejamentos reencarnatórios, ela tem um tema, o primeiro dela é sobre os desafios. Quando Joana fala sobre decisão, o que que eu faço com relação àquilo que está acontecendo? Como é que eu me posiciono naquela questão que eu estou experimentando? Então, em alguns momentos, Joana está falando de temas que estão dentro de nós. Em outros momentos, Joana está falando de temas que são adversidades do nosso percurso. E em outros momentos, Joana está falando para a gente sobre posturas frente ao outro, posturas frente ao coletivo. Então, quando ela fala, por exemplo, sobre inimigos, sobre ingratidão, quando Joana fala sobre tormentos, posses, repouso, é como se ela falasse, são coisas que vocês vão encontrar na Terra e que provavelmente vai ter a ver com o grau de evolução, tem relação com o materialismo. Então eu fui analisando esses temas, olha que interessante, aqui ela está falando de valores de dentro, aqui ela está falando de desafios que eu vou precisar enfrentar, aqui ela está falando de coisas comuns ao grau de evolução da Terra, que tem a ver com a materialidade da nossa vida, o quanto a gente ainda depende das coisas da Terra para viver, o quanto as coisas da Terra nos influenciam. Então ela foi trazendo grandes grupos e em cada grupo ela explorou subtemas. E fazendo ainda um resumo desse resumo, é como se eu enxerguei, eu trouxe aqui como efeito de estudo, como se Joana falasse assim: olha, nesse livro, em alguns momentos, eu vou ensinar vocês assuntos que têm a ver eu comigo mesma. Em alguns outros temas, eu vou explorar assuntos que têm a ver eu com o outro. Eu com o outro semelhante, eu com outro espírito, eu com outro familiar. Em alguns momentos eu vou falar com vocês, eu vou estudar com vocês temas que têm a ver eu no mundo, eu na terra, eu na sociedade, eu na materialidade, eu na reencarnação. Então, ora sou eu comigo mesma, ora sou eu com o outro específico, com outro alguém, e ora sou eu diante desse contexto em que eu me reencarnei. Então, eu trouxe aqui as perguntas que vocês me deixaram, os comentários, eu pensei, porque para a gente caber essa temporada terminando junto com o ano em que nós estamos, nós precisamos fazer um pouco nós precisamos comprimir um pouco essa temporada, no sentido de tirar algumas perguntas e respostas que a gente vinha fazendo e como são temas mais leves, né, a gente acreditou que isso seria uma boa escolha. E eu acho que foi, porque nas perguntas que vocês deixaram, eu não vi nenhum grande dilema que ficou faltando a gente voltar para abordar. Eu vi perguntas interessantes, e como a gente vai ver, mas acho que nós decidimos bem fazer apenas um perguntas e respostas no final da temporada, que é esse que acontece hoje. Então, eu passei aí pelos episódios, eu fui colhendo aquilo que eu achei mais relevante, mais diverso também, para a gente tocar em vários pontos. E aí a gente vai percebendo que nesses comentários e nessas perguntas que nós vamos fazer, é possível fazer essa seleção a partir desses três pontos que Joana especifica. Temas que têm a ver eu comigo, temas que têm a ver eu com o outro, Joana me ensinando a lidar com o outro, temas que têm a ver eu no mundo, eu na reencarnação. Bom, eu começo trazendo uma pergunta do Demétrio, que está sempre com a gente, e ele diz assim: seria bom evitar opiniões pessoais que podem refletir à vista de um ponto que poderá se tornar um contraponto à mensagem ou reflexão amorosamente compartilhada. Entendi que o Demétrio está trazendo um ponto interessante, que ele fala assim, ó, é bom evitar opiniões pessoais no momento em que alguém te traz um ponto de vista dele, no sentido, ó, uma reflexão amorosamente compartilhada. Então, muito maduro a sugestão que o Demétrio trouxe. O que que ele está dizendo para a gente, né? Ele está dizendo assim, quando alguém vem conversar com a gente a respeito de um tema, que é um tema mais doído, mais profundo, mais sensível, cuidado, escuta, recebe.
vai embora, processa, depois você volta para se posicionar. Porque às vezes a pessoa vai trazer o ponto de vista dela que pode não ter nada de utilidade, mas pode ter muita utilidade. Pode ser que aquilo que ela me traga não tenha nada de realidade, pode ser que tenha uma realidade dura que eu tenha dificuldade de aceitar. Então escuta antes, porque se a gente for contrapor, a pessoa já está trazendo um tema difícil, uma conversa difícil, um tema sensível. Se eu ainda for resistente, se eu ainda me posicionar dessa maneira, como se eu tivesse um escudo, até uma espada me defendendo, acaba com essa oportunidade que eu tenho de receber feedback, que muitas vezes vai ser uma crítica dura, mas que para mim pode ser muito útil. Então, muito cuidado quando alguém vir trazer um tema. Não vamos já começar na defensiva querendo justificar, querendo, mas você também faz igual. Calma, respira, engole né, a reação, aguenta um pouco aí, vai para casa, processa, escuta, tenta ver de outro lado. Aí, caso você perceba que a pessoa está totalmente equivocada, você pode depois chamá-lo. Agora é minha vez. Você pode me ouvir? Porque eu refleti, eu ponderei, eu queria te trazer um outro ponto de vista, mas não na hora. Na hora aceita, senão vira uma disputa para ver quem tem razão, vira uma briga. Né? Então é importante quando alguém vem trazer uma reflexão amorosa, escuta, não reaja primeiramente. Mesmo que ela esteja falando, nossa, mas é um absurdo o que ela está falando. Tá bom, mas escuta. Depois pensa com calma, veja se não tem alguma verdade nisso, porque se tiver, vai ser útil para você, né? Porque ninguém gosta de escutar aquilo que é sombra nosso. Mas se eu vim para iluminar minhas sombras, eu preciso descobrir onde elas estão e quais elas são. Senão eu vou ficar aqui passeando. Então, por mais que seja ruim, difícil ouvir as ponderações que tocam na minha sombra, são as coisas mais úteis para eu poder crescer, me desenvolver e me iluminar. Então, eu trouxe aqui, ó, que é uma fala que nos desperta a história do eu com o outro. Então, nesse ponto, Joana está falando como que eu devo agir com relação ao outro, né? Quando Jesus estava aqui, ele é sempre nosso modelo e guia. Ele falava assim para as pessoas quando ele ia ter um tipo de troca, quando ele ia oferecer algo para alguém. Ele sempre perguntava: Queres que eu te cure? Esse queres que eu te cure é trazendo o outro. Jesus não ficava lá de cima apontando o dedo, fica quieto aí, você não sabe nada da vida, eu que sei, eu vou fazer para você o que é melhor para você. Jamais. Ele trazia o outro no mesmo nível dele. E ele fazia uma parceria que era uma ponte. Você quer? O que que você quer? Quem é você? O que você espera? Qual é a sua expectativa? Como você vê? Ele incluía a opinião do outro, ele incluía o outro. O outro tinha vez com Jesus e ele não precisava fazer isso porque ele sabia mais do que todo mundo. Ele deveria, a gente queria que Jesus saísse curando todo mundo, mesmo quem não quisesse. Não. Jesus primeiro trazia o outro para o mesmo nível. Você quer que eu te cure? Então, ele também permitia que a pessoa participasse. Se a pessoa estivesse aberta para isso, aí ele continuava a oferecer o ensino, a cura, a tomada de consciência, aquilo que ele tinha para oferecer. Se a pessoa muitas vezes ela não estava pronta para isso, Jesus respeitava, como Jesus respeitou. Ele apontava no sentido de dar um chacoalhão, olha, presta atenção, hipócritas, presta atenção. Mas ele não invadia, ele respeitava. Quem se opôs a ele, Jesus continuou, a pessoa se opôs, continuou se opondo, ele morreu, a pessoa estava se opondo, em nenhum momento ele fez a pessoa engolir aquilo, ele brigou, ele obrigou a pessoa a entender. Não, Jesus sempre respeitou o outro. Então, Jesus nos trouxe esse exemplo de que quando nós estivermos frente a frente com alguém, é preciso que os dois sejam figuras participativas dessa conversa, os dois sejam protagonistas. Não dá para a gente pensar numa relação de poder, vamos ver quem ganha, né? Fica quieto aí, eu sei mais que você, onde já se viu, o que que você pensa para falar assim comigo? Sempre que eu entro em disputa de poder, eu não abro um caminho de troca. Aí eu perco a oportunidade de saber o que o outro vê, o que o outro pensa, o que o outro foi capaz de detectar e que eu posso não ter visto, mas que pode ser muito útil para mim. Então, obrigada, Demétrio. Você trouxe um ponto bem interessante. Jesus, quando a gente fala de intolerância e de tolerância, a gente precisa tolerar o outro, né? Tolerar o outro significa
Eu permito que você exista, eu permito que você seja quem você é, eu permito que você pense como você pensa. Eu não vou me posicionar contra isso, eu não vou te perseguir, eu não vou te condenar, eu não vou te ofender, eu tolero você. Você acredita, em religião oposta à minha, você segue ideologias políticas opostas à minha, você tem condutas opostas à minha, às minhas, você tem um pensamento contrário ao meu, e eu deixo você continuar aí, eu te respeito, eu deixo você existir. Isso é tolerar. Agora, Jesus já estava tão evoluído, a gente ainda precisa se vigiar para tolerar, como se a gente falasse, Cris, respira. Você não tem direito de ofender, você não tem o direito de perseguir, você não tem direito de se vingar. Eu preciso me doutrinar para isso, me disciplinar. Jesus não era nem uma questão de tolerar. Jesus amava todo mundo, era irrelevante. As crenças, os pensamentos, as posturas, Jesus amava o ser que estava ali, imortal. Jesus amava o espírito. Esse espírito, naquele momento, acreditava nisso, naquele momento seguia aquilo, naquele momento se comportava, mas é tão rápida a evolução pelo olhar de Jesus que daqui a pouco esse espírito já cresceu, já mudou. Então, Jesus não olhava aquilo que era algo passageiro. Porque quando eu digo assim, ó, hoje eu acredito em tal coisa, pode mudar daqui a pouco, eu evoluo, eu amadureço e eu mudo. Então, Jesus não tirava uma foto e ficava com a imagem daquele momento. Jesus enxergava o espírito, e o espírito é um espírito que está fadado ao progresso, à evolução, à perfeição. Jesus se relacionava com a gente nessa forma. Então, Jesus não precisava tolerar. Ai, tá bom, vai, eu tolero você, fariseu, que você acha que Deus é o. Enfim, não. Ele amava. Não quer dizer que ele não educava, que ele não posicionava, que ele não chacoalhava. Mas ele não precisava tolerar, ele amava a humanidade, ele ama a humanidade do jeito que a humanidade é. Enquanto nós não chegamos lá, a gente precisa pelo menos tolerar o outro, ou seja, deixa o outro pensar o que ele pensa, escuta o que ele tem para te dizer, porque você pode tirar bom proveito se você respirar antes de reagir. Agora eu vou lá com a Adriana Nogueira. E a Adriana trouxe uma questão dela, né? Ela diz assim: olha, eu poupei e mimei muito minhas filhas gêmeas, né? Bom, parabéns, porque só quem tem gêmeos que sabe o que que é para a gente conseguir criar, né? Imagina mimar, então, o quanto você não se doou para conseguir fazer isso com filhos gêmeos. Então ela diz: eu poupei e mimei muito minhas filhas gêmeas e hoje elas estão com 18 anos e percebo que eu errei. Como posso corrigir, me perdoar e ajudá-las? Então, obrigada, Adriana, porque acho que isso é de todos nós que somos pais, que somos mães. Acho que eu diria que é impossível você encontrar um pai e uma mãe que diga assim: não, eu não me arrependo de nada. Só se a pessoa for muito cega, porque impossível, a gente é imperfeito. A gente vai criar alguém, vai ficar com alguém 24 horas por dia por 20, 30 anos. E você não vai cometer um erro com essa pessoa, sendo responsável por ela? Então, Adriana, primeira coisa, se lembra de que não existe nada de errado no sentido de que a Adriana, quem. Não. É você, Adriana, e todo mundo que aceita essa missão, que é a maior que existe. Porque é você receber um espírito. Qual que é o maior dom que existe na vida? A vida de um ser humano. O bem mais precioso que existe na Terra é a vida de um ser humano. Eu aceitar, me responsabilizar pela vida de um ser humano que vai reencarnar é a maior tarefa que eu posso fazer aqui. Eu assumir a responsabilidade e falar: pode vir, eu vou te receber, eu vou te encaminhar. Então, com grandes tarefas, grandes responsabilidades, e é muito provável que a gente deslize aqui ou deslize ali. Agora, o tanto de bem que você fez para esse espírito, isso é incomparável. Então, vamos primeiro autoempatia, né? Autoempatia. Então, a Adriana fale para você. Adriana, que bonito você ter dedicado sua vida, porque não tem como ser pai e mãe sem abrir mão de doar um pedaço da própria vida, do próprio tempo, das próprias escolhas, das próprias oportunidades que a gente vai tendo e a gente vai abrindo mão porque não dá para ser mãe e assumir todas as oportunidades. Então você doou um pedaço de você, da sua vida, do seu tempo, da sua atenção, da sua preocupação
para alguém. Que caridade mais linda, que lindo isso. E errar a gente erra. Então, o que que você pode fazer agora? Mas elas já estão adultas, não importa. O ser humano, enquanto ele estiver aqui, ele está se desenvolvendo, se modificando. Imagina, a gente com 50 anos fala: Nossa, eu me dei conta agora de uma coisa, eu mudei totalmente minha vida. Tenho uma vida nova a partir dos 50, dos 60, dos 70, dos 80. A gente vai sempre se modificando. Então, elas são muito novas ainda, elas têm uma vida inteira pela frente para mudar o que for preciso. Então, acho que vale a pena uma conversa aberta com elas, né? E você apresentar você para elas, filhas. Lá atrás, eu fiquei tão feliz, eu recebi vocês. Eu queria proteger e pelas nossas imperfeições, talvez eu tenha protegido demais, talvez eu tenha poupado vocês, talvez eu não tenha deixado vocês se soltarem para se fortalecer. Hoje me cai a ficha. Então, eu queria que vocês soubessem disso e queria que juntas a gente reformulasse nossa relação. Queria que vocês tivessem consciência de que vocês precisam se arriscar um pouco mais na vida, se responsabilizar um pouco mais, que talvez eu tenha poupado vocês de fazer isso e hoje vocês estão com dificuldade de crescer, de se soltar e de se responsabilizar. Então, vamos, eu vou ajudar vocês. Agora a gente pode juntas criar aí algumas mudanças. O que que vocês podem começar a fazer? Traz exemplos. Olha, quando vocês se posicionam assim, eu fico preocupada por isso. Quando vocês falam comigo daquele jeito, me dói, porque eu me vejo assim, assado. Abre o coração para elas, elas já têm agora idade e consciência para poder escutar o que você tem, essa preocupação sua e participar do ajuste que precisa ser feito para mudar o rumo do caminho que estava indo. Dá uma melhoradinha aí, estava indo para um caminho que não era muito legal. Vamos virar um pouquinho aqui o nosso barco e junto com elas vocês se reposicionam. Então, nada como uma conversa aberta, franca, gostosa, e elas vão se sentir também adultas, porque veja, minha mãe trouxe a gente para uma conversa séria, e ela está deixando que a gente participe da solução, ou seja, estamos todos juntos aqui, somos todos adultos. Então, para elas já é um passo de autonomia a mais que elas vão dar, participando dessa conversa para saber o que que precisa. Desculpa. Para saber, eu tô esperando o segundo, porque sempre vem de dois, né? Para saber o que fazer diante dessa tomada de consciência. Caiu a ficha. Joana de Ângeles fala do cair em si. A gente vai cair em si ao longo da vida inteira. E não dá para olhar, nossa, olha o que eu tô fazendo. Ai, agora eu vou sentar e chorar, eu vou lamentar. Não. Cair em si. Ai, pronto, estava vindo até aqui. Caí em mim, vi que não é isso, reajusta a rota. Recalculando lá do GPS, recalculando e bola para frente. Tá bom? Então, obrigada por você ter trazido, porque tenho certeza que isso faz parte de todos nós temos essa fala junto com você. Agora, se suas filhas não estiverem abertas para isso, se elas se negarem, se elas não entenderem, se elas não quiserem participar, aí você vai deixar, Adriana, porque daí vai ser elas com a vida, elas com o papai delas lá. Ele vai preparar situações em que elas não vão, em algum momento elas vão ter que enfrentar isso. Em algum momento elas vão vai ter que cair a ficha delas. Então você oferece a oportunidade e espera. Se elas aceitarem, que ótimo. Se elas se recusarem porque querem continuar mimadas, aí a vida vai ajustar aquilo que precisa ser ajustado futuramente. A Simone Caetê, está com a gente sempre, nossa, desde acho que das primeiras temporadas. Então a Simone traz assim: no caso de nascer várias vezes para se purificar, né? No caso de certos espíritos, então ela diz assim: se a gente nasce várias vezes para se purificar, como fica no caso de certos espíritos que reencarnam como missão, por exemplo, como Emmanuel, né? Ele estando aqui, poderá adquirir débitos e se comprometer com a lei divina, porque a gente sabe que Chico Xavier disse que Emmanuel já reencarnou desde os anos 2000. Então ele está reencarnado na Terra e veio com uma missão, e parece-me que tem relação com a educação. Então, ele está hoje lá nos seus 20 e poucos anos, né? 25, 24, 25 anos. Então, ela diz assim: ele veio, né? Ele foi um espírito que ajudou Chico Xavier, que para a gente é uma referência. Ele reencarna com uma missão. Ele pode adquirir débitos e se comprometer com a lei divina? Então, a gente vê aqui que é uma pergunta, de novo, que é aquela, dentro daquelas categorizações que eu fiz no começo, ela está perguntando assim: como que sou eu com o mundo?
Quando eu estou aqui, me visto de carne, reencarno, venho viver na Terra. Se eu for um espírito já mais evoluído, amadurecido, que vem como missão, eu posso, na minha relação com o mundo, me comprometer, criar débitos e voltar daqui com débitos? Então, eu criei uma analogia para a gente pensar juntos, pela lógica. Vamos supor que uma criança passou por toda a sua cadeira, sua carreira escolar, foi para as séries iniciais, fundamental, fundamental 2, ensino médio, faculdade, se formou como engenheiro. Então, nós temos aqui um fulano que é um engenheiro. Então, a gente imagina que ele saiba muito sobre cálculo, sobre a área de exatas. Vamos supor que esse aluno, ele faça uma experiência. Ele fale assim, ó, hoje está tendo prova de matemática no quinto ano do ensino fundamental. Eu vou lá, eu vou pegar de sopetão essa prova do quinto ano e eu vou responder. Que nota será que eu vou tirar? Tudo indica que ele vai se dar muito bem. Ele está correndo algum risco de fazer uma prova de quinto ano? Não tá, não tá. Não tem o que possa acontecer ali para ele se atrapalhar e falar: nossa, tirei zero, vou precisar fazer recuperação. Então, se ele falar assim, eu quero voltar a participar do quinto ano, eu quero ter aula o quinto ano inteiro, fazer todas as provas, será que eu passo de ano? Então, assim, muito provavelmente sim, é lógico que sim. Por quê? Porque ele já tem internamente recursos muito superiores ao que se pede num quinto ano. Então, ele dá aula para quinto ano. Então, o quinto ano para ele é ameaçador? O quinto ano para ele é um risco? Ele pode chegar lá e começar a ter aula e não entender nada e vai fazer prova e ficar de recuperação e repetir um ano? Não, muito provavelmente. Não tem como, porque ele já aprendeu. Ou então, assim, ó, eu aprendi a andar de bicicleta. Aí eu fiquei um tempo sem andar de bicicleta, mas eu vou pegar a bicicleta. Será que eu posso voltar a não saber nada de andar de bicicleta como um dia antes de eu ter aprendido? Não. Talvez eu esteja sem prática, eu demore um pouco ali para entender. Mas uma vez que eu aprendi, eu não desaprendo. Ah, eu aprendi a falar. Será que se eu quiser entrar num berçário, eu vou ter dificuldade para falar que nem as criancinhas de 3 aninhos? Não. Eu já desenvolvi. Aquilo que eu desenvolvi é meu. Agora, esse engenheiro que voltou para o quinto ano, pode ser que, vamos imaginar o pior dos cenários, que a professora tenha falado de uma coisa tão específica que ele já nem lembra mais, porque nem é relevante aquilo, e aí de cabeça ele não saiba exatamente, mas não é que isso complique a prova inteira? Pode até ser. Às vezes a gente não faz isso, a professora vai dar aula para o nosso filho, a gente escreve perfeitamente. A professora vem e pergunta assim: ah, o filho vem e fala: mamãe, a regra de proparoxítona, não sei das coisas, fala: ai, peraí, eu sei usar, mas eu não lembro bem dessa regra. Então, pode ser que a gente dê uma, né? Pode até ser, mas que isso cause um prejuízo a ponto da gente se complicar é menos provável. Mas vamos para o pior dos cenários. É possível? É. É possível. E como que a gente sabe disso? Também porque, por causa do livre-arbítrio, porque a gente não sabe se, enquanto eu não estiver iluminado inteiro, enquanto eu tiver alguma sombra, eu estou suscetível. Jesus era pensamento, era consciência cósmica. Jesus era luz pura. Eu não sei se esse exemplo que você trouxe desse espírito que vem como missão, se ele já é espírito puro. Porque se ele tiver alguma área de sombra, é aonde a gente é abalado na Terra. Quando é que eu me desestruturo? Quando aquilo que eu vi lá fora tocou em áreas minhas que eu ainda não iluminei, que eu me desequilibrei. Então, se ele tiver áreas de sombra e aqui na Terra ele vivenciar algo que cutuca essa área de sombra, talvez ele reaja de um jeito e ele se equivoque e ele se prejudique. Então, pode acontecer? Pode acontecer. E um exemplo prático disso está lá em André Luiz, eu não vou lembrar bem, é um dos primeiros livros da coleção de André Luiz, quando o André Luiz está conversando, eu também não vou lembrar o nome, eu sou péssima de memória, gente, me perdoem, mas ele está conversando com a mãe, eu acho que é a mãe de Lísias, mas assim, vão pesquisar se não estou falando bobagem. Ele está conversando com a mãe desse amigo dele lá no nosso lar, e ela, se eu não me engano, ela que está preparando para reencarnar e, enfim, vou resumir a história. Existia um risco. Ela já tinha vencido a Terra,
ela já não precisava reencarnar na Terra, ela já poderia seguir para outros mundos. Ela escolhe voltar para a Terra, porque ela escolhe voltar com um espírito que era amigo dela, que tinha sido marido dela em algumas vidas. Ele ainda estava vinculado à Terra. Ele precisava de uma reencarnação que seria bem determinante. Ela pede para voltar com ele, para ser o apoio dele. E o benfeitor fala: olha, cuidado, porque uma vez que você voltar lá, você pode vir a se complicar e voltar a se vincular com a Terra em termos de dívida e voltar a precisar reencarnar para resgatar o que você se complicou. Então, é possível? É, porque ela ainda não era perfeita. Mas não é muito provável, porque ela já tinha maturidade suficiente para vir para a Terra e não se encantar com as coisas daqui, como a gente se perde. Mas dá para falar que ela está ilesa? Não. Porque se ela ainda tiver sombra, ela ainda pode ser cutucada e essa sombra pode reagir de um jeito que a gente faça o que não deveria fazer. Tá? Então, espero que eu tenha respondido a você, Simone. Vamos agora para Nádia Santos. A Nádia fala assim: e quando uma pessoa não consegue perdoar? Quando ela diz amar, mas ela não consegue perdoar, é um amor egoísta? E uma pessoa assim, ela tem amor próprio? Então, Nádia, você está falando de uma questão que tem a ver eu comigo mesma, né? Será que eu tenho amor? Será que eu sou egoísta? Será que eu sou capaz de amar? E também com relação ao outro. Será que eu sou capaz de amar o outro? Será que eu sou capaz de perdoar? Como é que faz, né? Como é que fica? Bom, então vamos por partes, né? De novo, vamos analisar o nosso grau de evolução. Nós somos luz e sombra. Jesus é luz. Nós somos luz e sombra. Não dá para eu dizer assim, ó, eu vi que a Cris tem essa parte aqui de sombra. Essa parte dela não é evoluída, essa parte dela é cheia de conflitos, essa parte dela faz com que ela se posicione de uma maneira que não é alinhada com as leis divinas. Como a Cris traz isso, ela não pode ter nenhum pingo de luz. Eu não posso dizer isso. O ser humano, talvez até a gente possa dizer a beleza do ser humano é isso, é muito, é muito diferente, né? A gente consegue ser luz e sombra. Vamos pegar um exemplo da vivência de Jesus. Jesus está conversando com os apóstolos e os apóstolos querem saber quem ele é. E Jesus pergunta socraticamente: quem vocês acham que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E o Pedro solta assim, ó, automaticamente: o Senhor Mestre é o nosso Messias, é o Filho de Deus. O Senhor é o enviado de Deus. E reconhece Jesus como esse Espírito que veio para nos ajudar. E Jesus fala para ele assim: Pedro, não foi sua boca que disse isso, foi o próprio Deus, foi o próprio meu próprio Pai que falou através de você. Então, Pedro, naquele momento, ele era um vaso de luz que desceu. E ele, então, naquele momento, ele expressa as palavras mais sábias que alguém poderia ter dito. Mas não passou muito tempo, logo depois, o próprio Pedro, que tinha dado abertura para uma luz exteriorizar através dele, ele começa a cogitar aquela história, porque será que Jesus, vão fazer alguma coisa contra Jesus, vão perseguir Jesus? E o Pedro fica irritado, não, porque se vier aqui eu vou dar um jeito, ou seja, eu vou usar da violência, tanto que ele vai lá, ele corta a orelha do soldado, e aí, quando Pedro mostra esse lado violento, agressivo, vingativo, Jesus fala para ele: afasta de mim. Porque agora você está sendo sombra. E essa sombra não faz bem para ninguém. O mesmo vaso, uma hora falou pela luz que já era capaz de acessar, e uma hora falou a partir das sombras que ainda carregava. Né? Então, isso não dá para a gente anular. O que eu estou querendo dizer, Nádia? Se eu digo, por exemplo, eu digo para o meu filho: filho, eu te amo. Esse amor, ele é lindo. Ele é um dos amor, do tipo de amor mais verdadeiro e profundo que a gente tem aqui na Terra, né? O amor de pai, de mãe, de doação,
o amor de abnegação, o amor de renúncia, o amor que vela o outro, que cuida do outro, que abre mão de um monte de coisas pessoais para dar para o outro. Como que eu vou dizer que esse amor não é amor? Agora, essa mesma mãe que fala, meu filho, eu te amo, e é um amor verdadeiro, se ela tiver os próprios conflitos, vamos supor que ela tenha eh, um conflito de baixa autoestima. Ninguém gosta de mim, ninguém me vê, eu sou péssima, as pessoas não me valorizam. Vamos supor que ela tenha esse conflito. Talvez ela faça assim: filho, eu te amo, mas que pena que você não lembra da mamãe, né? Faz 5 dias que você não liga pra mamãe. A mamãe também não liga pra ele. A mamãe fica sentada esperando como uma armadilha pra ver se o filho vai lembrar dela, porque o telefone toca de lá pra cá e daqui pra lá também, né? Então, se eu tiver com saudade do meu filho, filho, eu não vou ligar porque eu não sei se eu vou te atrapalhar, mas assim que você tiver um tempinho, liga pra mim que eu tô com saudade. Por que que eu não posso buscar? Mas não. Ela fica lá sentada esperando, contando os dias para ver quantos dias faz que ele não lembra de mim, só para fortalecer a imagem que ela tem de si, de que ninguém gosta de mim, ninguém lembra de mim. Ah, mas então se ela fala isso pro filho com uma chantagem emocional, nossa, você nem lembra da mamãe, hein? Isso não é amor? Eu vou ter que jogar fora o amor dela, porque já que ela tem baixa autoestima e ela fica cobrando e chantageando o filho, então não dá para amar? Dá. Dá para amar e amar conflitado junto e ser esse amor e ao mesmo tempo ter egoísmo, então tudo isso é possível. É possível que a gente ame e é possível que a gente ame ainda de uma forma egoística. Isso faz parte do nosso grau de evolução, né? Isso ainda existe. Então, nós temos um sentimento bom que está se iluminando e nós temos zonas sombrias, conflitos interferem que interferem. E isso a gente aplica em tudo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma coisa boa para alguém. Ah, eu acho que eu vou me voluntariar naquela causa, porque eu vi que as pessoas estão se engajando para cuidar dos bichinhos, para cuidar dos velhinhos, para cuidar das crianças, para cuidar do planeta, seja o que for. É um sentimento puro que vem da luz que eu já tenho. Eu já sou capaz de ver, eu já sou capaz de empatizar, já sou capaz de ter vontade de ajudar. Daqui a pouco vem uma outra voz e fala assim: ai, Cris, o que que você acha que você é? Que você acha que você vai oferecer? Você não sabe fazer nada. Ah, você não tem nem condição, você não tem nem tempo, você não tem nem nada. Ah, acho que eu não vou. Pronto. O meu lado sombra, que tem uma autoimagem negativa, interferiu na luz. E é isso que a gente vem fazer na Terra. A gente vem fazer esse duelo dos dois lados, tentando fazer a luz ter mais força do que a sombra. Aí a gente deveria ter consciência e falar: não, 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 peraí, Cris. Lá vem essa crença, lá vem essa voz que te derruba. Não, critica ela. Não. Eu não sei se eu vou ser capaz de fazer alguma coisa, mas eu vou tentar. Eu vou lá, eu vou bater na porta dessa instituição e falar: eu tô aqui para ser voluntária, tem algo que eu posso oferecer? Se depois que eu tentar eu perceber que eu sou um zero, tudo bem, mas eu tentei, eu não vou desistir antes de tentar. E isso é a luz tentando se fortalecer para não deixar essas vozes sombrias, negativas, conflitosas derrubarem a luz. Então, Nádia, todo mundo ainda carrega no nosso grau de evolução luz e sombra. Então, é possível a gente amar, mas é possível a gente, às vezes, também se atrapalhar nesse amor por conta dos nossos conflitos. E é, amor próprio é a imagem que eu tenho de mim, é o tanto que eu me cuido. E eu posso, sim. São coisas independentes. Eu posso. Tem pessoas que conseguem oferecer amor para o outro, mas não olha muito para si. Ou seja, esse amor do outro, ainda que ele seja verdadeiro, ainda que ele seja carinhoso, muitas vezes ele está a serviço de agradar o outro para ser reconhecido. Então, é muito complexa essa pergunta que você faz para a gente poder falar é isso, fechadamente, né? Então, então é isso. Parece que a Cris não tem amor próprio. Ela ajuda Deus e o mundo, mas ela não se cuida. Ela não se ama, ela não se valoriza, ela não se prioriza. Como que pode ser isso? Se eu tenho amor para o outro, como é que eu não tenho para mim, então? Eu já sei o que é amar, mas esse amor está coberto de conflito. Esse coberto de conflito muitas vezes pode ser o seguinte, nesse caso, ninguém gosta de mim, então eu preciso agradar o outro para ser gostada. Então eu faço tantas coisas pelo outro para que o outro me enxergue. Então não quer dizer que eu não tenha amor, mas é um amor que está misturado com os meus próprios conflitos.
Então, isso vai acontecer muito. Agora nós vamos para a pergunta da Eudes. A Eudes diz: ao julgar, estamos aliviando as nossas tensões internas. É como se fosse uma forma de alívio. Então, achei interessante também, por isso que eu trouxe a reflexão da Eudes, né? Então, ela diz assim: quando eu julgo alguém, me dá um certo alívio. Olha que autêntico isso, que honesto isso. Quem de nós já não passou por isso ou não passa por isso com frequência? Quando a gente está vivendo algum pepino, algum problema, basta a gente achar alguém para a gente pôr a culpa que, ai, que delícia, pronto. Como se tivesse resolvido tudo. Ah, foi ele que mandou. Ah, mas foi ela que fez. Ah, mas foi ele que provocou. Mas foi esse aqui que quis. Ah, mas não tinha o que fazer. Ah, mas é o outro que gerou. Ah, mas pronto. E aí eu sinto um certo alívio. Então é um pouco triste, né? Isso. Apesar de ser curioso, como é que a gente pode achar que pronto, tá tudo resolvido porque o pepino eu joguei no colo do outro? O pepino continua acontecendo. Às vezes o pepino está me influenciando, mas com tanto que eu jogo no colo do outro, nem que eu fique continue sofrendo. Ao invés de a gente falar, daqui que eu vou resolver porque está me afetando, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo concreto, né? Até infantil, mas pra gente, depois a gente pode abstrair. Eu moro na minha casa. Ah, cabe ao meu marido cuidar do vazamento, não sei das quantas. Mas o meu marido não tá fazendo? Eu falo mal do meu marido para Deus e o mundo. Eu brigo com o meu marido todos os dias. O vazamento tá lá na minha cabeça. E eu conto que o meu marido é péssimo para todo mundo. E eu xingo meu marido. E eu brigo com o meu marido. O vazamento tá lá. Então é isso. O que que adianta eu ficar jogando o problema, falando que o outro que deveria fazer o outro? Se eu não. Vai lá, para de ficar falando do marido, vai lá e arruma. Chama alguém, toma providência. Pronto, tá te afetando. Você continua num lugar com o vazamento só para não assumir a responsabilidade que é do outro. E quando eu assumo essa responsabilidade, eu que cresço, eu me fortaleço. Agora, não precisa ser concreto. Pode ser emocional. Pode ser emocional. Puxa vida, o meu marido, vamos pegar esse exemplo, meu marido não me valoriza, eu faço tantas coisas e ele não olha. Para de ficar olhando o que que ele não faz por você. Faz para você o que você queria que ele fizesse para você. Se valorize você, invista em você, cuide de você. Você não vai nem lembrar que o outro está fazendo por você ou não. Mas eu não faço para mim, então eu tenho sede do que eu não faço para mim. Eu espero que o outro faça. O outro não faz, eu fico xingando, reclamando, apontando, julgando. Então é verdade, Eudes. A gente, na relação eu com o outro e eu comigo mesma, uso muito o julgamento. E na linguagem analítica, julgamento é o quê? Projeção. E a gente já falou isso tantas vezes. Eu projeto a minha sombra no outro, porque falar de mim é duro. Olhar para as minhas sombras, eu não sei muitas vezes o que fazer com elas. Eu não sei como lidar com essas questões. Então, é um alívio quando eu falo assim: ah, mas não sou eu, é o outro. Então, eu projeto no outro. A gente faz muito isso. O tempo todo a gente faz isso. Por isso que na análise a gente costuma falar: quando algo te incomoda muito no outro, anota. Anota e traz para a terapia. Porque você vai se conhecer muito ali. Aquilo que incomoda muito no outro é um tema sensível, não é um tema que você superou. Não é um tema que você iluminou, senão aquilo não te incomodava. É um tema que te pega, ou seja, ainda tem conteúdo seu envolvido, por isso que te irrita tanto. Se não tivesse conteúdo seu, não te irritaria. O outro faria, e a gente não vê isso no dia a dia? Estou eu e uma amiga, e acontece alguma coisa ali, eu estou indignada. Minha amiga fala: ai, Cris, deixa passar. Mas você não ficou irritada? Não. Provavelmente ela não tem conteúdos que façam vínculo com aquilo que aconteceu. Eu tenho. Ou seja, está em mim. Pode estar fora, mas está em mim também. Então é a oportunidade que eu tenho de me conhecer quando eu trago essa projeção para mim. Pega de volta. Vai lá para terapia. Por que que isso te incomoda tanto? Por que esse tipo de pessoa te irrita tanto? Por que essa situação ameaça tanto? O que que tem aí dentro de você que é ativado, que é atiçado quando algo lá fora acontece? Vai se conhecer a partir daquilo que você vê lá fora. Mas nosso caminho normal é o contrário. Quando alguma coisa ruim tá aqui, eu finjo que não é comigo, jogo no outro, o problema é dele, eu projeto, eu jogo a culpa, a gente até brinca, né? A culpa é minha, põe em que eu quero. E a gente se livra disso, se alivia, mas é um alívio, é falso, é ilusão, não alivia nada. É alivia na hora, mas o problema continua lá.
Então vamos para o concreto de novo. Minha sala está alagada com vazamento. Eu jogo a culpa no outro. Ai, que bom, não sou eu. Tá bom, tô eu pisando aqui na água. Que alívio é esse? É melhor eu não me aliviar jogando a culpa no outro, esperando o outro, e limpar a sala, cuidar do vazamento, para eu viver numa sala boa. Agora, eu vivo numa sala que está alagada, mas com um alívio, porque não sou eu que deveria cuidar disso, é o meu marido que não está nem aí. Que alívio é esse? É ilusório. Alívio de verdade é a satisfação do dever cumprido, da consciência tranquila, do trabalho feito. Aí é um alívio mesmo de quem usou a oportunidade para crescer, para aprender, para evoluir, né? Agora tem alguém que se loga com JD Lopes, JDLOPS. E essa pessoa diz assim: como exercitar a tolerância com um parente que já sai da cama reclamando e passa o dia todo reclamando de tudo, tornando o ambiente pesado? Então, como é que eu faço nessa experiência eu com o outro, né? O outro reclama o dia inteiro. Vamos começar com isso que eu acabei de dizer. Traz de volta que parte é sua. Qualquer pessoa se irritaria com ele? Ou tem algo que é seu? Talvez outras pessoas não se irritassem tanto, mas eu me irrito em particular. Pega primeiro o que é seu para você aproveitar para crescer. Porque que ele me irrita tanto. Agora, às vezes não, a pessoa é tão irritante que ela irritaria todo mundo menos Jesus. Aí, assim, a gente pode falar, acho que não tem muito conteúdo meu, acho que é a pessoa mesmo que passou de todos os limites. Mas nada como a gente tentar aproveitar tudo, né? Então, o que que ele toca tanto? Que parte minha está sendo ativada para me irritar tanto com a reclamação dele? Por que que me irrita tanto a reclamação dele? Para você aproveitar para você crescer também, fazer uma conversa consigo mesma. Quais os pontos que mais me afetam? Quais os temas que mais me provocam? O que que me incomoda nele? Por que que eu não consigo relaxar e deixar ele ser quem ele é? Por que que eu me envolvo quando ele reclama, eu não fecho o ouvido, deixo para lá, né? E ao mesmo tempo, a gente pode também imaginar se a gente não pode fazer algo por ele, se é que você já não tentou, né? De ter uma conversa de boa, falar, eu percebo que isso você perde tanto tempo da sua vida que você poderia estar feliz. Porque a vida é isso, se eu olhar muito para um lado, para as coisas, a vida tem muitas coisas boas e muitas coisas difíceis. Eu não dou conta de olhar para tudo, eu sempre vou escolher para que eu estou olhando. Então a vida me traz milhares de coisas boas, milhares de desafios. Eu não dou conta de pensar e viver com tudo isso ao mesmo tempo na minha mente. Eu sempre vou fazer um recorte. Então, dessas milhares e milhares de coisas da minha vida, se eu fizer um recorte a partir do que é bom, eu vou falar que a minha vida é ótima. Eu vou ter uma perspectiva ótima. Se eu fizer um recorte pegando só o que é ruim, eu vou falar que a minha vida é péssima. Eu vou viver como se eu fosse a mais desgraçada. Então a gente pode ter uma conversa com a pessoa, falar, olha, eu vejo que você reclama de tudo. Você já fez uma experiência de tentar imaginar? De um lado tem tudo o que a gente tem para reclamar, dos motivos que a gente tem para agradecer. Vamos fazer uma lista junto para ver se você não está desbalanceado? Porque se você começar a olhar para tudo que dá errado, vai querer acordar reclamando e dormir reclamando. Mas se eu começar a olhar para um monte de coisa que poderia estar pior e não está, opa, já vamos agradecer, eu já equilibro. Então você pode também ter essa conversa, se é que você já não teve com essa pessoa, para ajudá-la a sair dessa energia da reclamação, porque isso afeta tudo. A gente está criando um campo vibratório muito ruim. E aí a gente vai interferindo no universo e ele vai respondendo para a gente nesse nível de vibração. Ou seja, se a coisa está ruim, vai ficar pior. Porque eu estou vivendo nesse nível de frequência, eu atraio esse tipo de coisa, eu me envolvo com esse tipo de energia. E aí vai ficando pior. Então, eu posso também chamar a pessoa para uma conversa para tentar ajudar, né? Trazemos agora a Cristiane dos Santos Lima, e ela diz: a falta de honra, quando a gente falou da honra, né? Hoje em dia faz com que tenhamos caráter duvidoso e a perda das virtudes dentro de uma sociedade. Ela está falando do eu com o mundo, né? E a Cris está trazendo para a gente aqui que parece que a gente abriu mão das referências, joga tudo fora. Hoje tudo vale. A pessoa tem que ser livre para ser quem ela é. Se expressa do jeito que você quiser. Mas espera aí, eu aprendi que a minha liberdade termina quando eu começo a interferir negativamente ou interferir na vida do outro. Existe um outro.
Ah, eu quero ser livre. Para eu ser livre, eu vou sair gritando para. Mas peraí, eu não estou sozinha no mundo. Esse meu grito pode atrapalhar o bebezinho, o vizinho, recém-nascido. Então, quando eu começo a tirar a referência até onde eu posso ir, para eu ser livre, porque hoje parece que essa liberdade é o único valor que existe, esquece os outros, esquece os direitos dos outros. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser na vida, de ser quem eu quiser ser. E isso é um cuidado. Então, Cris, obrigada, porque você está trazendo um alerta importantíssimo, né? Hoje em dia não tem essa coisa de pela honra, no sentido de cuidado, né? Até aí eu não devo, até onde eu devo ir, o que que não me cabe fazer? Existe um outro na história. Eu não posso sair fazendo tudo que eu quero fazer, vivendo de uma forma antiética, né? E sim, a gente está tirando essas referências e o mundo está ficando do jeito que ele é. Quando é que a gente vai perceber que isso não está fazendo um bom resultado? Quando é que a gente vai olhar e falar assim, realmente parece que esse caos que a gente gerou aqui, que vai, cada um faz o que quer, do jeito que quiser, na hora que quiser, não está gerando uma boa convivência em sociedade, não estamos criando um bom ambiente. Quanto vai precisar piorar o mundo para a gente perceber isso que a Cristiane está trazendo? Que a gente tem a gente tem perdido virtudes, a gente não tem mais valorizado as virtudes, já nem se fala mais em valores. O negócio é ser autêntico. Lógico que a gente tem que ser autêntico, mas a gente está usando essa narrativa, a gente está usando isso como desculpa para validar as próprias sombras. Eu aceito sombra, mas eu não ponho ela num pedestal e idolatro falando que isso é a coisa mais bonita do mundo. Eu vou lidar com essa sombra, eu vou iluminar essa sombra, eu vou superar essa sombra. Enquanto isso, eu aceito a sombra. Não vou me recriminar por ser quem eu sou. Mas não vou passar a mão na minha cabeça e falando, ai, Cris, você adora uma mentirinha? Mas também, você é ser humano, deixa pra lá. Também, mentir faz parte. Vamos sair mentindo. As pessoas têm que te aceitar do jeito que você é. Não, né? A gente veio aqui para crescer e para evoluir. E por fim, eu trago aqui a Silvia Ribeiro. A Silvia diz: em relação ao dever, a autossabotagem está então relacionada com a falta de maturidade? Então, é eu comigo mesma, né? Se eu me saboto, isso tem a ver com a falta de maturidade, né? Então, se eu falar assim, ó, é, tem alguém que está atrapalhando o próprio caminho. Essa pessoa é adulta? Ela é madura? Ela é capaz de ter um bom senso? Não, né? Vamos trazer para o concreto, que fica sempre mais fácil? Eu vou fazer uma corrida, vou correr. Tem um percurso de 1 quilômetro, 5 quilômetros que eu vou correr. Mas antes de eu sair para correr, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá nesse caminho inteiro, eu vou pôr um monte de obstáculos, eu vou pôr coisa que escorrega, eu vou atrapalhar esse caminho. Por que que eu faria isso comigo? Se eu sou uma pessoa coerente, equilibrada, madura, então de duas uma. Ou eu não sei o que eu estou fazendo, por quê? Porque eu tenho conflito, porque eu sou ignorante, ou eu sou imatura achando que eu vou chamar atenção. Não é criança que faz birra. Eu lembro eu pequenininha, uma vez eu quebrei uma coisa que era um brinquedinho meu que eu mais gostava, porque eu queria chamar a atenção da minha mãe. E a minha mãe tava nem aí com o brinquedinho e eu fiquei chorando depois uns dias porque eu destruí meu próprio brinquedinho. Mas na hora eu achei que eu ia fazer um show ali, que todo mundo ia parar a vida por causa do meu brinquedo. Então, ou tem a ver com essa falta de maturidade de eu achar que eu vou chamar a atenção dos outros se eu me prejudicar, ou tem a ver com os próprios conflitos de eu não mereço, eu sou ruim mesmo. Então eu vou criando situações para ratificar essa falsa crença que eu tenho, essa crença destrutiva. Ah, eu sabia, comigo nada dá certo mesmo. Então eu gero uma coisa que eu sei que vai dar errado para eu poder falar que realmente é isso mesmo, porque comigo é sempre assim. Então, ou é fruto de conflito, ou sim é fruto de uma infantilidade que acha que se eu sofrer eu vou chamar atenção. Tem gente que fica doente para chamar atenção, fisicamente falando. Consegue gerar para si problemas, adora uma desgraça para poder falar, viu, gente? Olha eu aqui agora, desgraçada, venham me ver. É muito triste. Então, ou é infantilidade, ou tem relação com os conflitos que a gente carrega. E assim a gente encerra essa temporada em que a gente falou sobre Jesus e atualidade. Mais uma vez eu agradeço pela presença de vocês, pelas trocas, por me acompanharem, pelas mensagens que me deixam. Acho que
nossa, são assim valiosíssimas. Me alimentam a alma saber que a gente está junto e se ajudando nessa troca que Joana de Ângeles nos oferece em benefício do nosso crescimento. Então, muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos nós, os benfeitores continuem nos acompanhando nessa busca pelo autoconhecimento. Muito obrigada e até uma próxima, se Deus quiser.